Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança, esse tempo de meditação, de oração. A palavra de Deus é fonte maravilhosa de sabedoria e vida. E nós temos a oportunidade de sempre estarmos juntos por meio deste canal, compartilhando a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no coração da gente, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. O pastor nunca prega para a igreja, o pastor é instrumento da palavra de Deus, então a palavra também é para a vida do pastor, para a família dele. Eu também sou ovelha de Jesus e careço da mensagem, então a gente sempre partilha aquilo que Deus vai falando ao nosso coração, vai trabalhando a nossa vida, na intenção de sempre, Deus sempre fala conosco na intenção de que nós possamos compartilhar aquela experiência, aquela palavra de Deus. Então, muito bom poder partilhar com vocês aquilo que Deus tem falado ao nosso coração e à nossa vida. Esta noite da esperança, nós vamos trabalhar um tema assim, um texto já bastante conhecido de todos nós. A tempestade é aquele momento em que Jesus acalma a tempestade junto com seus discípulos, aquele episódio magnífico, e nós vamos ler a palavra de Deus e vamos meditar um pouco mais nesse texto. Vamos orar então. Santíssimo Deus e querido Pai, adoramos o Teu nome, confessamos e declaramos a nossa fé de coração e alma que Tu és o nosso Deus. Reconhecemos, ó Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia e a graça que se renova a cada dia nas nossas vidas. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, reconhecemos a obra, encarnação, reconhecemos a obra magnífica de Jesus Cristo, vencendo a morte, nos deixando um testemunho especial de vida, de compromisso contigo, de manifestação da Tua graça, do Teu poder. Assim, nós nos reunimos na Tua presença, ó Deus, e nós invocamos o nome de um Deus que é vivo e verdadeiro, um Deus que é justo, um Deus que é bondoso, que é misericordioso. E ao declarar, através da oração, estes grandes feitos, essas manifestações, a nossa fé, isso traz paz, conforto ao nosso coração. E nós cremos na Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito conosco nesta hora, e isso é muito especial. Ouve o nosso clamor, abençoe aqui meus irmãos, minhas irmãs, abençoe aqueles amigos, conhecidos que ainda vão ter a oportunidade de assistir este canal, este vídeo, ó Deus, que eles também sejam tocados com a Tua graça e misericórdia. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Então, o texto dos evangelhos, dentre os textos do evangelho, eu escolhi o evangelho de Mateus para lermos. É o capítulo 8, do verso 23 ao verso 27. E diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Eu me lembro ainda, enquanto era adolescente, pré-adolescente, de ouvir a mensagem sobre a tempestade, e aquilo me chamou muita atenção. Eu fiquei muito impressionado
porque foi a primeira vez que eu vi esse relato e o poder que Jesus tem de falar com a natureza, de falar com o vento, de falar com o mar, de falar com a tempestade e os elementos da natureza, a própria criação, obedecê-lo. E então cessar a tempestade e vir a bonança. Naquele momento, na pré-adolescência, isso me chamou muita atenção, essa capacidade, esse poder maravilhoso de Jesus. E eu não esqueci jamais esse texto, esse episódio e esse poder de Jesus Cristo. E é realmente magnífico, é realmente impressionante. E essa percepção e essa impressão minha, esse maravilhar diante do poder de Deus, ele foi crescendo com os anos, porque a gente foi passando por vários eventos sobrenaturais, tempestades, muitas tempestades. Na cidade que eu morava tinha enchente e eu presenciei algumas enchentes de inundar a cidade, clube da cidade, as principais avenidas, né? E a gente vendo sempre esses fenômenos extraordinários, maravilhosos, e depois nós vimos aí com a capacidade da comunicação, da televisão, de gravar e filmar e transmitir os eventos sobrenaturais que aconteciam no mundo. A gente viu terremotos, a gente viu maremoto em 2005, se eu não estiver falhando a memória aqui. Nós tivemos um tsunami terrível, matou mais de 200 mil pessoas nas Filipinas. Então, toda a manifestação do planeta, a manifestação natural, ela é grandiosa. E eu me lembro de ter passado uma experiência na beira do mar, uma vez pescando numa pedra, e ainda quando eu fui pescar, um dos pescadores, né, o rapaz estava me vendendo material para pescar na beira do mar. Ele diz: olha, você vai pescar no rochedo, você preste atenção, onde a pedra estiver molhada você não fica, porque ali vem onda e bate onda e tal. Procura ficar numa pedra que ela está seca, e aí você vai ter uma certa segurança, porque não vai vir a onda. E eu estava num lugar assim bem seguro, e pescando numa pedra seca, mas de repente lá levantou uma onda anormal naquele momento, né? As ondas estavam num ritmo, num tamanho, e de repente levantou uma onda maior lá e veio e me deu uma labada, quase que me jogou dentro da água com tudo e tal, e aquele medo, aquele pavor, e senti aquele poder, o poder da água. Essa semana passada, conversando com um dos nossos alunos de Guiné, e ele contando a experiência que ele mora bem próximo da praia e trabalhou muito como pescador, trabalhou muito no mar, e ele estava contando assim que ele pegou uma tempestade no mar assim que o barco ficou no alto da onda assim, e era um abismo, né? Era uma onda imensa, e o barco começou a descer. Ele falou: meu Deus, aqui é o meu fim. Enfim, o poder da natureza é grandioso, e aí a gente vê a manifestação de Jesus nesse momento. Os discípulos estavam apavorados, né? Perecemos, vamos morrer, né? Vamos afundar, vamos naufragar. Essa era a percepção. E eu gostaria de compartilhar as minhas percepções, as minhas compreensões e aquilo que Deus tem colocado no meu coração a partir desse texto. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, e é uma percepção assim, que todos nós compartilhamos, é o seguinte: as tempestades são naturais no ciclo do planeta, na criação. Elas acontecem desde a origem do nosso planeta, né? Elas acontecem de tempos em tempos. Tem as monções, que são um período de chuva, tem um período de calor, tem um período de frio, ou seja, tem as estações naturais do ano, e essas tempestades, e essas chuvas, essas manifestações, elas sempre aconteceram na história
do planeta, a geografia pode nos orientar, pode nos apontar isso. Inclusive, eu gosto de lembrar muito porque o Egito, por exemplo, que é uma nação, é um povo que nós temos registrado na Bíblia. Israel passou aproximadamente 400 anos no Egito como escravo. E quando a gente vai estudar a história do Egito, quando a gente vai estudar aquela nação, o Egito ele vai florescer, ele vai se desenvolver ali no delta do Nilo, e o Nilo é a base de sustentação de toda a sociedade egípcia, de toda a administração, de toda a sobrevivência daquele povo desde a época de Israel. E o Egito desenvolveu técnicas de utilização das enchentes que o Nilo tinha num determinado ano. Então, o Nilo também tinha enchentes. Você vê, é um rio que está numa região árida, né, mas também era uma região que o próprio Nilo ele fertilizava a terra, ele irrigava a terra, era um lugar de manancial, um lugar de vida. Mas na história do Egito, a gente vai encontrando informações que o Egito, o povo egípcio, ele aprendeu a conviver e aprendeu a aproveitar a água do rio e, inclusive, a administrar a questão das enchentes também. E a gente, então, ainda que a gente hoje, na nossa grande São Paulo, a gente tem sérios problemas de enchentes, né? E esses problemas eles estão mais relacionados não ao excesso de chuva, mas ao fato de que nós manipulamos e alteramos o curso natural do rio, das baixadas, concretamos a terra e aí a terra não absorve essa chuva, então ao invés da terra absorver a chuva, ela escorre e ela acumula e ela forma as enchentes e os problemas seríssimos que nós temos na nossa cidade, no nosso planeta, etc. Agora, essa manifestação, as chuvas, as tempestades, manifestação natural, faz parte do ciclo da vida do nosso planeta e tudo isso é natural. E, na verdade, tudo isso é bênção, porque chuva é bênção, né? Mesmo a enchente, ela, quando os rios enchem e formam aquelas várzeas, né, enche o campo e tal, aquilo tudo gera fertilização do solo, preparando o solo para produzir, etc. Então, isso nós precisamos compreender, né? Que as tempestades, as chuvas são naturais, né? E nós podemos e deveríamos desenvolver maneiras de utilizar tudo isso a não trazer prejuízo para a nossa própria vida. Então, a manifestação, às vezes os desastres que acontecem, desmoronamento, enchente, etc., se a gente for analisar criticamente, a gente vai ver que é a ação indevida, inconsequente e irresponsável do homem na natureza. E aqui não estou querendo justificar assim, o sofrimento do povo, esse povo que sofre, que perde casa, que enche, nada disso. Né? Nós deveríamos, enquanto sociedade, evitar todas essas coisas. E socorrer, interceder, orar, ajudar as pessoas que enfrentam tempestades, perdem casa, perdem família, perdem moradia, perdem um monte de coisa. Né? Não estou dizendo que a gente deve lavar as mãos e não socorrer, não. Mas dizendo que as chuvas e tempestades são naturais e nós precisamos viver e aproveitar, porque elas são, em primeiro lugar, sinal de bênção para nós. E aí, quando nós lemos esse texto, eu me lembro daquela mensagem ainda lá no passado, na minha adolescência, e isso se tornou praticamente assim, uma tradição no meio evangélico, que esse texto, a tempestade, foi assim,
adaptada e compreendida e também serviu de ilustração para a gente compreender as tempestades da vida. Né? A tempestade lá é física, é real. Estavam no mar e veio o vento, veio a chuva e etc. E num determinado momento os pastores, né, lendo a Bíblia também, trouxeram de maneira ilustrativa que as tribulações, as lutas que nós enfrentamos, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos na vida, comparando isso a tempestades e aí trazendo a mensagem para o nosso coração. Mas mesmo esses problemas todos que nós enfrentamos na vida, os problemas que nós temos na vida, as lutas que nós temos nas vidas, e aí a gente pode fazer uma enfermidade, problema financeiro, problema de relacionamento, problema com filhos, problema no trabalho, seja qual for a situação, eles são naturais à vida, fazem parte da existência humana. Tanto que a gente pode dizer com muita tranquilidade que não existe uma pessoa que não tenha problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo enfrenta luta, todo mundo enfrenta desafios. Né? Uma criança, quando nasce, os primeiros passos, quantas quedas ele não leva, quantas batidas de cabeça, quantas batidas de joelho, quantos acidentes não acontecem até ela estabelecer o equilíbrio e conseguir andar. Faz parte do aprendizado, a gente acerto, erro e acerto. E os erros e os acertos também geram esses problemas, geram crises, geram situações complicadas de sofrimento, dor e etc. Então faz parte da vida, é natural a vida enfrentarmos tempestades aí, usando o conceito de maneira ilustrativa. Faz parte da vida nós enfrentarmos tribulações, problemas e etc. Então, tanto a tempestade natural quanto as tempestades particulares da vida, consequências sociais que nós enfrentamos, etc., também fazem parte natural da nossa vida. Agora, quando nós olhamos para esse texto, o que nos chama atenção e o que a gente tem mais, assim, e o que me chamou atenção lá na adolescência, quando eu ouvi pela primeira vez, ouvi esse texto e ouvi a mensagem, foi a tempestade. E o que chama a nossa atenção aí é o fato de Jesus acalmar a tempestade, esse poder maravilhoso, esse poder inigualável, somente quem é Criador, somente quem é Senhor sobre todas as coisas, somente aquele que é capaz de criar tudo do nada, ele tem o poder sobre a tempestade. Então a gente fica muito espantado, a gente fica admirado, a gente fica maravilhado diante desse poder. Mas eu quero chamar a atenção para você aqui sobre aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. Aquilo que realmente deve chamar a nossa atenção a essa situação. A tempestade é natural, os problemas são naturais. Mas tem duas coisas que são sobrenaturais nesse episódio e na nossa vida e na vida do planeta. São sobrenaturais, são maravilhosas. É algo assim, manifestação do poder de Deus. Nesse texto que nós lemos, as duas situações sobrenaturais. A presença de Jesus, do próprio Deus, o encarnado, o Filho de Deus. E o milagre que Jesus fez de acalmar a tempestade. São duas coisas magníficas. As palavras são pequenas e às vezes não conseguem traduzir o que realmente significa a presença de Jesus e o poder de Jesus naquele episódio, naquele momento. São sobrenaturais. Se as tempestades que acontecem no nosso planeta são naturais, se os problemas que nós enfrentamos na nossa vida são naturais, há duas coisas que são sobrenaturais: a presença e o milagre de Jesus. Mas o que mais nos impressiona, então, nesta situação? O que mais nos chama atenção? O que mais nós devemos prestar atenção? O que mais nós devemos valorizar? O que mais nós devemos considerar entre essas duas situações sobrenaturais?
O milagre de Jesus e a presença de Jesus. O que mais nos impressiona? O que mais nos impressiona, às vezes, é a manifestação do poder, do milagre. Tanto que os judeus também, Senhor, faça-nos um milagre. Há uma expectativa muito grande na leitura que nós fazemos do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos, que é o relato sobre Jesus, a experiência com Jesus, a vivência com Jesus. A gente percebe essa expectativa. As pessoas tinham uma expectativa de que Jesus estivesse manifestando esse poder extraordinário, que é para nós algo surreal, né? Acalma a tempestade. Um aleijado volta a ter o braço ou a perna restaurados. Um leproso ter a pele restaurada. Uma mulher com fluxo ter restaurado. O morto que volta à vida. Não tenha dúvida, isso é extraordinário, isso é magnífico. Agora, o que é mais importante? A manifestação do milagre ou a presença de Jesus? O que é mais importante ali para os discípulos naquela tempestade? A capacidade de Jesus dizer acalma-te a tempestade ou a presença de Jesus no barco? E aí para a nossa vida, às vezes a gente valoriza e às vezes a gente fica numa expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande, um desejo muito grande pela manifestação do poder de Jesus, pelo milagre. E a gente não dá a devida atenção à presença de Jesus, que é muito mais importante. Porque entre Jesus e o milagre, qual você escolhe? Qual eu escolheria? Entre Jesus e o milagre. Eu quero Jesus, tenha milagre ou não tenha, eu quero Jesus. Ou não, eu quero um milagre. Jesus eu não me importo, pode ser um milagre apenas, só o poder, só aquilo que ele pode fazer por mim. E parece que a humanidade e os evangélicos hoje caminham nessa mesma direção. As pessoas estão preocupadas com aquilo que Jesus pode fazer por elas. E não pela presença de Jesus. E não pela comunhão com Jesus. Isso é tão real que os dados do IBGE, que é dados de pesquisa da situação da sociedade brasileira, têm trazido ano após ano o crescimento de desigrejados. As pessoas não querem conviver a comunhão da igreja, não querem. Eles querem ter um relacionamento com Deus, mas com a igreja não. E isso é reflexo dessa questão. Eles querem o que Jesus pode dar, mas não quer o desafio de viver a comunhão com Cristo, a viver a comunhão da igreja, servir ao Senhor. Eles querem Jesus Cristo, querem o poder de Jesus Cristo, querem os milagres de Jesus, mas não querem servir, não querem viver na igreja, não querem desenvolver o seu dom na igreja, não querem abençoar as pessoas da igreja, assim como Paulo nos escreve, que recebemos dons, recebemos bênçãos para partilhar, de receber, de graça receber e de graça dai. Se essa pessoa não quer viver na igreja, ela quer viver isolada na casa dela, como é que ela vai partilhar aquilo que ela recebe de Jesus? A vida prática, praxis. Percebam que nós, às vezes, somos iludidos e levados por essa situação. Damos a importância na manifestação do poder de Jesus. E não em Jesus em si. Na comunhão, na convivência. Então, o que mais nos chama a atenção, o que mais nós nos importamos? A falta de fé dos discípulos marcou o fato de que eles estavam com o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, o Salvador que iria libertar da morte do pecado. Jesus estava ali, o Filho de Deus, o Messias. E não perceberam isso e se deixaram levar pelo medo, se impressionaram por algo que era muito simples, a Jesus dizer: aquieta-te, mar.
quantas tempestades passamos e ficamos impressionados e rogamos pelo milagre, pela manifestação do poder, mas esquecemos que o mais importante é Jesus estar presente conosco. Se Ele está presente, pode vir a tempestade. Há um dito acerca de Lutero que diz assim: Lutero, se Cristo, aonde Cristo estiver, ali eu quero estar. Se Cristo estiver no abismo, lá eu quero estar. O que deve nos chamar a atenção, o que deve nos impressionar, o que deve nos comover, o que deve tocar o nosso coração de maneira especial, não é a manifestação do poder, mas é a presença de Jesus. E Paulo vai dizer assim, que nada, absolutamente nada, pode nos afastar de Cristo Jesus. Em Mateus 28, 20, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos dos milagres, nós precisamos da bênção de Jesus, mas nós precisamos muito mais, infinitamente mais, de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, meu irmão e minha irmã, que essa palavra toque os nossos corações e que a gente jamais se esqueça que o mais importante é a presença de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Nós vamos então agora também fazer esta oração final e encerrar a nossa noite da esperança. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento especial na tua presença. Obrigado, Deus, por essa experiência, por esse testemunho, porque esse momento histórico registrado há mais de 2000 anos, ele nos alcança hoje e traz esse episódio em que os discípulos estão com medo diante da tempestade, o que também é natural ter medo, é natural ficar apavorado diante de tão grande poder que é uma tempestade no mar. E ali o Senhor está presente, e o Senhor tem o poder de acalmar a tempestade. Que diante das tempestades da vida, das situações em que nós tenhamos medo e fiquemos apavorados, tal é a grandeza daquilo que está diante de nós, nós possamos lembrar que o Senhor está conosco e o Senhor tem o poder de acalmar todas as coisas, de desfazer a tempestade e de nos trazer a bonança necessária. Mas que principalmente, ó Pai, a gente tenha sempre no coração a certeza, a confiança, a esperança da Tua presença. E nós cremos, ó Pai, e queremos desfrutar dessa presença. Abençoe, ó Deus, os meus irmãos e irmãs, abençoe aqueles que nesta hora, neste momento, está colocando alguma situação, um pedido, um motivo especial diante de Ti, ó Deus. Traz a paz, traz o conforto e o consolo ao coração. Traz, ó Deus, a percepção, perceber a Tua presença, perceber que o Senhor está ali. Que cada um de nós possamos sentir, ó Deus, mas mesmo que não sintamos, ó Deus, a Tua presença. Isso não significa que o Senhor está ausente, mas é o meu coração, é o nosso sentimento, mas que a gente então se apoie na fé da Tua palavra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Traz conforto, consolo, alívio, ó Deus. Desfaz a tempestade, faz o Teu querer, realiza a Tua obra conforme a Tua vontade na vida de cada um de nós, na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Que eles possam encontrar na Tua palavra, que eles possam encontrar em Ti, ó Deus, a palavra de esperança, a luz que ilumina o caminho para que possam enfrentar e sair das situações que estão vivendo, ó Pai. Ouve o nosso clamor, ó Deus. Nós confiamos e cremos em Ti.
Cremos que Tu és poderoso para fazer coisas impossíveis aos nossos olhos, ó Deus. Às vezes a tempestade é tão grande, é tão imensa diante de nós, mas nós cremos que toda aquela tempestade, todo aquele poder que está diante de nós, não se compara ao Teu poder, porque Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós oramos e Te adoramos e agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Grande abraço, Deus abençoe. Continuamos na esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber